Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje nós tiramos do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus amados, minhas amadas, continuemos aqui falando e meditando sobre o Espírito Santo de Deus. Aqui o nosso Senhor Jesus promete aos seus discípulos outro consolador. Jesus começa este capítulo 14 consolando os seus discípulos, dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus estava ali já prestes a ir para o seu sacrifício na cruz, estava prestes a partir da terra, e ele consola ali os seus discípulos, dizendo que para onde ele iria, né? Tinha ou tem muitos lugares, e ele iria para preparar lugar para eles, os seus discípulos. E aqui no versículo 16 ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando nós lemos essa palavra consolador, o que é que vem à nossa mente? Alguém que nos consola quando a gente está triste, né? Quando a gente passa por algum tipo de desolação, alguém vem e tenta nos consolar, passa a mão na nossa cabeça, né? Mas essa palavra consolador, aqui na Bíblia, significa alguém convocado para estar ao lado de alguém, alguém convocado para ajudar alguém. Então, o que é o Consolador? O Consolador, aqui, é o Espírito Santo de Jesus que vai capacitar os seus discípulos para enfrentar as lutas que os discípulos, como nós, como aqueles que são discípulos de Jesus, passarão por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Então, consolador significa alguém que está ao lado de alguém para ajudar esse alguém. No caso do Espírito Santo, é ele quem nos capacita a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades que são provenientes por causa da nossa defesa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, o Espírito Santo veio para ajudar os apóstolos de Jesus, para capacitar os apóstolos de Jesus nas suas lutas. Posteriormente, o Espírito Santo foi derramado sobre todos exatamente para nos capacitar nas nossas lutas. Meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, o Espírito Santo, ele é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem leva as nossas orações até Deus, o nosso Pai. O Espírito Santo é quem indica o caminho pelo qual nós devemos andar. O Espírito Santo é quem nos adverte quando nós fazemos algo errado, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que lhe entristece. Ele é quem nos adverte. Então, Deus enviou o Espírito Santo para nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, exatamente para nos dar capacidade para que nós caminhemos, para que nós andemos nos trilhos e estejamos firmes nos caminhos do Senhor. Então, o Espírito Santo é esse, é o que nos capacita, é o que nos ajuda, é o que
está ao nosso lado quando nós estamos atravessando lutas. É Ele que nos ajuda a vencer essas lutas. Então, essa é uma das tarefas do Espírito Santo: nos ajudar, nos capacitar, indicar o caminho pelo qual nós devemos andar. E é Ele que nos adverte do pecado. E é o Espírito Santo também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, você que ainda não professou sua fé em Cristo Jesus, arrependa-se, faça isso para que você receba o Espírito Santo. Eu quero lembrar você que só quem recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, é aquele que já é discípulo de Jesus. Com quem Jesus estava falando aqui? Com seus discípulos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo de Deus está para sempre com aqueles que já confessaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só esses recebem o Espírito Santo. Só esses são batizados com o Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.